Boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver vai ficar, para a glória de Deus. Vou estar lendo aqui em Mateus 12, que tem como título O Senhor do Sábado, que diz assim: Naquele tempo passou Jesus pela seara no dia de sábado, e os seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e comer. Os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhe disse: Acaso não leste o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e como eles comeram os pães da proposição, que não era lícito comer, e nem os seus companheiros, mas somente os sacerdotes? E não leste na lei que o sábado e os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Digo vós, porém, que aqui está o que é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia, quero, e não sacrifícios, não condenarei os inocentes, porque o Filho do Homem, até no sábado, é Senhor. Partindo dali, entrou Jesus na sinagoga deles. E eis que estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada. E eles, para poder acusar Jesus, o interrogaram, dizendo: É lícito curá-los nos sábados? E ele disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma só ovelha, e se num sábado ela cair numa cova, não há de lançá-la a mão e tirá-la de lá? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Ora, mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, ele foi restituída sã como a outra. Os fariseus, porém, saindo dali, tornaram o conselho contra ele para o matarem. Jesus, percebendo isso, retirou-se dali, e acompanharam-no muito, e ele curou a todos. E advertiu-lhes que não o dessem a conhecer, para que não se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis que no meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará aos gentios e os juízos. Juízo. Não contenderá, nem chamará, nem ouvirá pela rua a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumenga, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios os esperarão. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e ele curou de modo que o mudo falava e via. E toda a multidão, maravilhada, dizia: Este, porventura, é o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e todas as cidades e casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Ora, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, os seus reinos? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem eu expulso os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, se primeiro não amarrar o valente? Então lhe saquear a casa. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não se ajunta, espalha. Portanto, vos digo: todos pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem nesse mundo, nem no vindouro. Ou fazer a árvore boa, e o seu fruto bom,
ou fazei a árvore má e o seu fruto mal, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós falar coisas boas sendo maus? Pois do que há em mudança no coração, disse a fala a boca. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do teu mau tesouro tira coisas más. Digo vós, pois, que de toda palavra frute que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado, e pela tua palavra será condenado. Então alguns dos escribas e dos fariseus, tornando a palavra, disseram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal se lhe dará, senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas se levantarão no juízo, e com esta geração e a condenarão, porque se arrependerão com a pregação de Jonas. Eis que é maior do que Jonas. E a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui quem é maior do que Salomão? Ora, havendo o espírito imundo saindo do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: Voltarei para minha casa, de onde saí. E chegando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e, entretanto, habitam ali. E o último estado desse homem veio a ser pior do que o primeiro. Assim há de acontecer também a essa geração perversa. Enquanto ele ainda falava, as multidões estavam do lado de fora, sua mãe e seus irmãos procurando falar-lhe. E disseram-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e seus irmãos, e procuram falar contigo. Ele, porém, respondendo aos que lhe falavam: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo as mãos para os seus discípulos, disse: Eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Pois qualquer que fazer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão e irmã e mãe. Glória a Deus, aleluia. Desculpa pelo vídeo que ficou longo. Se gostou, dê seu like, se inscreva no canal, compartilhe e comentem. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.